Olá, gente bonita, tudo bem? Espero que sim. Passando aqui para dividir uma reflexão com vocês. Eu retomei esse livro, para relembrar algumas informações, Empatia Assertiva, da Kim Scott, porque eu estou fazendo uma customização no meu módulo de feedback, aplicando o conceito de sinceridade radical. Eu sei que esse tema, esse nome é forte, mas é uma excelente abordagem para melhorar a sua habilidade de dar feedback. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Dentro desse livro, o livro inteiro é muito bom, tá? Uma excelente dica para quem está na liderança, para quem trabalha com as questões de desempenho, gestão de desempenho, avaliação e essas coisas mais. Ela tem um capítulo que é de gestão do crescimento. E logo na abertura desse capítulo tem uma provocação que eu quero dividir aqui com você, porque é o que eu também faço nas minhas salas de aula. Olha como ela começa esse capítulo. Ela fala assim: liderança e crescimento são coisas diferentes. Eu, particularmente, sempre acreditei nisso, mas quanto mais informações nós tivermos, mais conhecimentos, mais pontos de vista, é mais fácil para a gente amadurecer e configurar uma mentalidade mais apropriada. E aí, logo depois que ela fala isso, ela tem uma citação aqui, que eu também quero dividir com você. Imagine se Albert Einstein, quando estava desenvolvendo a sua teoria da relatividade, tivesse sido informado de que não poderia mais trabalhar sozinho e precisaria assumir a chefia de uma equipe. O que você acha que teria acontecido? Ela já se antecipa aqui, ela faz uma previsão, eu tento concordar, mas não deixa de ser uma projeção, tá? O resultado teria sido um Einstein frustrado, uma equipe desmoralizada e mal gerenciada, e uma grande perda para a humanidade, que acabaria com o menor entendimento do universo. A gente não pode dizer se isso aconteceria de fato, embora nós possamos fazer várias análises aqui. O que eu quero deixar para você pensar um pouquinho são algumas questões. Primeiro, muitos especialistas que são imprescindíveis para as empresas, assim como o caso do Einstein, um especialista extremamente necessário, muitos desses especialistas acabam afundando na carreira quando são promovidos a uma posição de liderança. Não que não seja possível, não que o domínio técnico e a especialização não possam ser critérios para a progressão de carreira de uma pessoa até um cargo de liderança, desde que essa pessoa tenha o potencial da liderança, desde que ela tenha um comportamento apropriado e eu até diria, pessoal, que ela tenha uma vocação. Liderança fala com a nossa vocação. Eu sei que é um tema polêmico, é um tema que divide opiniões, mas a liderança tem a ver com a nossa vocação. A gente precisa de algumas características comportamentais que facilitam esse processo. Agora, se a pessoa não tiver essa prontidão, essa disponibilidade, esse desprendimento, você já parou para pensar o quanto de desprendimento uma pessoa precisa ter para ocupar uma posição de liderança? Vou te explicar o que eu estou chamando de desprendimento nessa conversa. Um líder, geralmente, frequentemente, precisa conseguir se deixar em segundo lugar para colocar o seu time em primeiro lugar. E isso é uma demanda comportamental que nem todo mundo tem. E isso não é demérito, isso não é defeito, isso é uma característica. Então, se o alto grau de especialização de uma pessoa não traz junto com ele o potencial de liderança, o ideal seria que a empresa pudesse encontrar outras maneiras de reconhecer e proporcionar o crescimento. Inclusive aqui no livro, a Kim Scott até coloca os tipos de trajetória de crescimento que existem. Não é apenas uma posição de liderança que indica a trajetória de crescimento de uma pessoa. Então a gente precisa fazer essa análise. Vou fechar essa mensagem com duas reflexões. Uma para você. Se você almeja uma posição de liderança, é importante que você se faça essa pergunta. Eu quero mesmo liderar? Ou será que eu quero uma progressão de carreira? Um aumento de salário, um maior status social dentro da empresa, um maior reconhecimento, o que também está correto, é legítimo. Mas o primeiro passo é você entender de fato o que é que você deseja. Eu desejo progressão de carreira ou eu desejo liderança? Então essa é a dica para a primeira pessoa. E a segunda dica é para as empresas, para os gestores de RH que porventura estejam me acompanhando nesse papo. A sua empresa tem uma forma de avaliar de maneira mais profunda o potencial de liderança das pessoas, especialmente daqueles que são especialistas, que são imprescindíveis para o negócio, assim como Einstein foi
para o entendimento do universo. Então, desenvolver estratégias mais profundas, mais abrangentes para fazer uma análise comportamental e também buscar outros meios de reconhecimento e progressão que não estejam atrelados à posição de liderança. Eu tenho uma inquietação que me acompanha desde que eu entrei na área de gestão de pessoas, há 25 anos atrás. Né? Quando será que foi conectada a liderança ao sucesso? Porque se você parar para pensar, algumas pessoas acreditam firmemente que a única forma de ser bem-sucedido é ter uma posição de liderança. Ok, se você tiver a prontidão para isso, vai dar super certo. Mas e se você não tiver? Vai ser uma trajetória de extremo sofrimento para quem lidera e principalmente para as equipes. Porque você já deve saber que um líder mal preparado, um líder insuficiente, faz a vida das pessoas um verdadeiro inferno.